assunto Lucas Paquetá voltou à tona nessa sexta-feira e uma coisa eu posso afirmar pra vocês: o Flamengo tem valores acertados tanto com o West Ham quanto com o Lucas Paquetá, e a gente vai explicar todos os detalhes de bastidores e as circunstâncias desse acordo no vídeo de hoje. Tem também JJ atravessando o negócio do Zenit e avançando para levar o Gerson para a Arábia Saudita. Vamos falar todos os detalhes disso hoje também. Tem fala de Danilo irritando os alemães torcedores do Bayern de Munique e a gente vai trazer toda a repercussão e que fala foi essa, se é para isso tudo mesmo. E tem Nico de la Cruz abrindo o jogo sobre a sua lesão e falando quando ele espera voltar aos gramados. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, mas antes de mais nada, tem o meu parceiro novo aqui no canal que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? E agora sim, começando, é claro, como todos os dias durante o Mundial, com a agenda de jogos de hoje. Hoje já temos 2 jogos das oitavas de final, com 1 da tarde Botafogo e Palmeiras, um jogaço. Isso vai ser um jogo, talvez, um dos melhores jogos aí entre brasileiros dos últimos tempos, porque a gente já fica muito animado quando tem um confronto na Libertadores, agora é um confronto de brasileiros no Mundial. Uma coisa que só aconteceu naquele Mundial meio fajuto que teve aqui no Brasil, que o Corinthians enfrentou o Vasco na final, venceu, e aquele sim era um torneio de verão, que o Manchester United ficou passeando, os jogadores não queriam nada com nada, só queriam passear no Brasil, diferente desse que os caras estão levando a sério, estão brigando. O Porto, que passou vexame, teve cobrança da torcida lá na volta para Portugal, mas esse anterior aí foi diferente. Quem tava em 2000 lembra como foi aquele Mundial. Mas vamos lá. E aí hoje também, às 5 da tarde, tem Chelsea e Benfica. Amanhã Flamengo e Bayern às 5 da tarde. A ansiedade tá aumentando. E antes do Flamengo e Bayern tem Inter, Miami e PSG, 1 da tarde. Segunda e terça também com mais jogos, conforme a gente passou a agenda completa ontem para vocês. Jogadores do Flamengo fizeram de novo treinamento lá no complexo de campos da ESPN, o ESPN Wide World of Sports em Orlando, lá na Disney, né? E aí o De la Cruz finalmente quebrou o silêncio, falou sobre a lesão que ele teve, disse que tem a expectativa de já ficar à disposição para esse jogo de domingo, mas disse que está tentando levar sem ansiedade, respeitando os prazos que a equipe médica vem dando para ele. E aí disse que se por acaso ele não tiver à disposição para esse jogo contra o Bayern, que ele vai estar para o jogo seguinte e que ele tem muita confiança que vai haver um jogo seguinte nesse Mundial, porque ele tem plena confiança de que o Flamengo pode passar do Bayern de Munique. Resumidamente, foi essa fala do Nico de la Cruz sobre a lesão dele em entrevista à Flamengo TV. Ele quebrou o silêncio, estava muito boato sobre essa situação dele aí. E aí ele deixou claro que é uma lesão, que ele está fazendo treinamento e que resta a ele aguardar a liberação médica e que ele tem essa indicação aí de que pode ser já para esse jogo de amanhã contra o Bayern. Vamos aguardar aí.
E qualquer novidade sobre isso que venha a público a gente traz aqui para vocês. Sobre Flamengo e Bayern, já foram vendidos aí cerca de 40 mil ingressos para a partida. E a expectativa é de casa cheia e casa cheia de rubro-negros que já estão invadindo Miami, que é um lugar um pouquinho mais próximo da América do Sul e que tem também muitos sul-americanos por lá, incluindo muitos brasileiros. Então, a tendência é que haja realmente uma quantidade muito maior de flamenguistas do que de torcedores do Bayern por lá para assistir essa partida. E tem aqui um número legal, uma estatística que com o Felipe Luiz no comando, o Flamengo é o time que menos perdeu entre as principais ligas do mundo, considerando o período desde que o treinador assumiu o time em outubro de 2024. O rubro-negro tem apenas 3 derrotas em 50 jogos com o Felipe Luiz à beira do campo. Só o Galatasaray da Turquia tem o mesmo número de derrotas, porém com menos jogos, 44 partidas somente. Então, Felipe Luiz continua fazendo números históricos aí e sensacionais. Outra estatística aqui que é de maior número de passes certos entre os jogadores do futebol brasileiro na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E quem lidera? Por incrível que pareça, 3 jogadores do Flamengo, mas o primeiro, Léo Pereira. Primeiro em passes certos, com 163 passes certos. Tudo bem que boa parte dos passes dele devem ser passes ali pela defesa, menos arriscados, mas o segundo já é o Jorginho, com 154, terceiro Pulgar, com 151, e aí em quarto lugar vem o Freitas do Fluminense, que também entra na questão do passe defensivo, passe menos arriscado, e aí em quinto lugar o Léo Ortiz, que apesar de ser zagueiro, não entra muito na questão do passe defensivo, porque o Léo Ortiz faz muitos passes quebrando linhas, e aí ele já faz essa mescla aí entre passes seguros e passes arriscados. Muito legal aí essa estatística, 4 de 5 são do Flamengo. Isso tem muito a ver com a forma do Flamengo jogar, aquela forma dominante de sempre ter a bola nos pés. Michael Oliver, árbitro inglês, será o árbitro de Flamengo e Bayern de Munique nesse domingo. Ele que foi o mesmo árbitro de Brasil e Croácia na eliminação do Brasil na Copa do ano de 2022, no Catar. E aí, tem gente que teve polêmica nesse jogo, etc e tal. Eu não acho que ele tenha sido protagonista nesse jogo, não. Para mim, o protagonista foi o Brasil, que resolveu ir com tudo para cima quando o jogo estava já resolvido e acabou levando para a prorrogação, para os pênaltis depois. Enfim, não acho que o árbitro teve uma grande influência nessa partida, não. Arrascaeta 100%. Arrasca já se encontra recuperado fisicamente para enfrentar o Bayern de Munique no domingo. O Uruguai aproveitou o período sem jogos para se regenerar bem fisicamente e ser opção para Felipe Luiz. E aí lembrando que esse finalzinho aí é muito importante. Opção para o Felipe Luiz. Muita gente vem falando, e eu concordo até com essa linha de raciocínio, de que é bem provável que o Arrascaeta não comece jogando contra o Bayern, por conta dessa necessidade aí do abafa, de pressão em cima da defesa alemã. Então existe uma grande chance de Arrascaeta começar no banco de reservas, ele e o Pedro, inclusive, para início, pelo menos, de jogo contra o Bayern de Munique, justamente para ter mais tempo de pressão alta, sem perda física, com manutenção da intensidade. É bem possível que a Arrasca não comece jogando. E agora vamos começar a falar de treta aqui. Mas assim, antes de eu já explicar o que é, eu já acho que é uma forçação de barra acima do normal. Porque eu não achei nada demais essa fala aí do Danilo. Vamos ler aqui para entender. Danilo, jogador do Flamengo, sobre o confronto contra o Bayern. Essa fala dele é que gerou toda a polêmica, tá? Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Ponto. Porque ele discordou do Bruno Henrique, que falou que o Bayern é muito superior ao Chelsea. Ele falou, eu discordo do Bruno Henrique, não acho que o Bayern seja muito superior ao Chelsea. Foi isso. Não falou nada além disso. E aí, comentário do Danilo do Flamengo sobre o Bayern não repercutiu bem entre os torcedores do clube alemão. Em entrevista, o zagueiro explicou que não concordava com o Bruno Henrique, blá, 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 blá. Tá. E aí, parte da torcida do Bayern entendeu a declaração de Danilo como um menosprezo ao clube. Tá de sacanagem, né?
Isso aí o pessoal tá querendo muito forçar uma rivalidade. Os torcedores compararam inclusive com a declaração de Arturo Vidal antes do Barcelona 2, Bayern 8. Sei lá o que o Arturo Vidal falou também. Eu sei que eles estão querendo forçar uma rivalidade aí que não existe. Alguns comentários dos alemães: se nossos jogadores não ficarem motivados para enterrar eles depois dessa entrevista, eu não sei o que irá motivar. Eu amo isso, continue nos desrespeitando, imprimam isso, coloquem no vestiário, nunca desafie o Bayern, nunca. Eles estão levando o fato do Danilo achar que o Bayern não é muito superior ao Chelsea como uma afronta, um menosprezo. Não é, o Chelsea ficou em 4º lugar lá na Premier League. Eu discordo, tá? Eu acho o Bayern muito melhor do que o Chelsea. Mas se o Danilo não acha, ou se o Danilo pode até achar, mas tá falando isso como uma forma de dar uma aliviada na tensão dos jogadores, tentando mostrar que não é tudo isso, que é possível vencer, mas também não usou nenhuma palavra desrespeitosa, não usou nenhum tom desrespeitoso. É a galera do Bayern que tá parecendo forçar muito a barra nesse sentido aí. E agora vamos mudar de assunto, vamos para mercado da bola, porque tá dando ruim lá pros russos, hein? Tá essa gangorra aí, essa montanha russa de uma hora o russo diz que tá tudo certo, mas não deposita o dinheiro, outra hora vem o pai do Gerson e confirma que os russos vão depositar, e aí outra hora vem notícia de que os ingleses estão querendo levar o Gerson, e agora Jorge Jesus tá atravessando os russos e parece que é pra valer. Saiu no Globoesporte.com, Caê Mota trouxe a informação de que, primeiro, Jorge Jesus, que oficialmente está desempregado, está acertando com o Al Nassr. Vai ser o treinador do time do Cristiano Ronaldo, que renovou por mais um ano por lá. E, além disso, ele soube da situação do Gerson com o Zenit e agora tenta convencer o jogador a trocar de destino. Em vez de ir para a Rússia, no meio das bombas, lá do frio, vem aqui para a Arábia Saudita, que aqui vai ser melhor, que você vai jogar com o Cristiano Ronaldo, mas não é só isso. Lembra do salário gigantesco que você ia receber lá na Rússia? A gente vai aumentar o seu salário aqui. Ofereceu um salário maior do que o oferecido para ele na Rússia. E, além disso, a questão dos prêmios todos, tudo que o Marcão iria ganhar, de luvas, etc. e tal, eles estão igualando, e o salário do Gerson ainda sendo superior. A questão do pagamento também seria nos mesmos moldes, eles pagariam a multa aqui para o Flamengo, valor de 25 milhões de euros, e aí o Flamengo, mais uma vez, ele só pega a pipoca e acompanha a definição do jogador, porque não faz diferença nenhuma para o Flamengo, vai receber 25 milhões de euros de qualquer forma. A questão é a decisão do Gerson. Se ele vai para o Zenit, se ele vai para o Al Nassr ou para qualquer outro lugar. Para o Flamengo, como eu venho dizendo, o que está fazendo diferença no momento? É o fato dele estar focado. Ele está conseguindo dividir as coisas e jogar bem, mesmo com essa situação ocorrendo em paralelo. Agora, se a gente for se meter um pouquinho mais na vida do Gerson, o que seria melhor para ele, não tem nenhuma dúvida de que o Al Nassr é um destino melhor. Tá? Dúvida nenhuma. Primeiro, o futebol árabe é um centro que hoje tem times mais fortes, não tem nenhum tipo de punição, ou seja, eles jogam todos os torneios. O futebol árabe é muito mais transmitido em plataformas, em TV, do que o futebol russo. Ele vai estar no time do Cristiano Ronaldo, que é sempre um holofote. O mundo inteiro fica olhando o Cristiano Ronaldo jogar, e aí o Gerson estando lá junto, ele vai continuar sendo muito visto, e ele já tem uma prova viva de que não seria problema em relação à seleção brasileira, porque o goleiro do Al Nassr é o goleiro Bento, ex-Atlético Paranaense, que é constantemente convocado para a seleção brasileira, inclusive na última convocação estava, e ele é o goleiro atual do Al Nassr. Então, ele já tem uma prova de que não seria um problema jogar por lá em relação à seleção brasileira. Então, se eu estou na pele do Gerson, na pele do
do atleta Marcão, eu priorizaria ir para o Al Nassr. Ainda tem o outro fator, que talvez seja até muito importante para o Gerson, que é o fato de ser treinado por Jorge Jesus, que é um cara que ele já conhece, que fala português, isso faz muita diferença, que sabe que o técnico conhece ele, sabe utilizá-lo da melhor forma, vide 2019. Então, tem muita coisa aí se desenhando para o Gerson escolher como destino o Al Nassr. A gente não sabe até que ponto houve assinatura de pré-contrato, aperto de mão, até que ponto chegou esse acerto do Marcão e do Gerson com o Zenit, mas o fato é que o Al Nassr tá vindo com tudo para atravessar e o negócio pode não ser definido no caminho do Zenit, mas sim para o caminho da Arábia Saudita, para JJ ter o Gerson no seu elenco, e a gente só acompanha porque, de um jeito ou de outro, o Flamengo só aceita pagamento à vista da multa rescisória. Então, qualquer que seja o desfecho para o Flamengo em relação a valores não faz diferença. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Para finalizar, veio à tona aí nessa sexta-feira esse assunto do Paquetá no Flamengo. Saiu no The Sun, lá da Inglaterra, a informação de que o Paquetá continua muito insatisfeito, ele tá abalado psicologicamente lá na Inglaterra por conta dessa investigação. Na Inglaterra, ele é muito criticado, com certa recorrência até, então ele não tem muito clima para continuar por lá. E aí saiu a notícia de que o Flamengo seria o principal interessado por ele, que já tenta, inclusive, formas de levar o Paquetá para lá. E eu já venho trazendo de forma recorrente para vocês aqui uma informação que quem acompanha aqui o canal com certeza já ouviu, que é o Flamengo já tem valores acertados com o Paquetá e com o West Ham. Porém, e aí é um porém bem enfático, porque esse acordo só vale caso o Paquetá seja punido em âmbito inglês ou, no máximo, europeu. Por quê? Caso aconteça isso, ele pode jogar no Brasil, pode jogar uma Libertadores, pode jogar torneios que não sejam torneios da Inglaterra e torneios da UEFA. E aí ele fica livre para jogar o que for aqui pelo Flamengo. E, em contrapartida, ele não poderia ser vendido para nenhum time da Europa. E aí o Flamengo chegou, olha, dentro dessa situação aqui, caso ocorra dessa forma, vamos fechar um valor? E aí está fechado. Não existe divulgação desses valores, a informação que eu tenho é que existe um acordo para essa hipótese. Eu suspeito que seja aí algo em torno aí dos 15 a 18 milhões de euros, mas não é uma informação, é uma suspeita. O fato do acerto é uma informação que eu recebi. Agora, caso aconteça qualquer outra coisa que não seja essa hipótese que eu levantei, aí a negociação tem que começar do zero. Por quê? Se ele não é punido e aí fica livre para jogar em qualquer lugar do mundo, ele pode ser contratado por ingleses, pode ser contratado por qualquer time da Europa, pode ser contratado por mundo árabe. Então, abre muito mais o leque de possibilidades, apesar de o Paquetá claramente dizer que gostaria de voltar ao Flamengo, o time dele tem essa possibilidade de escolher um outro destino, principalmente se esse outro destino estiver pagando mais. Então, o Flamengo hoje trabalha para chegar num acordo de novo com o West Ham, momentâneo, um acordo para agora, para fechar com o West Ham, fechar com o Paquetá vir para o Flamengo, porém com cláusulas tanto no contrato com o West Ham de compra, quanto no contrato com o Paquetá. Que cláusulas seriam essas? Exatamente, eu não faço a mínima ideia. Até porque eu acho que elas nem existem ainda. Mas a pretensão do Flamengo é colocar travas, primeiro, no contrato do Paquetá, que
caso ele tenha algum tipo de suspensão ou banimento que impeça ele de jogar pelo Flamengo, o contrato seja suspenso durante o período do banimento e reativado depois. Pode ser uma saída. E com o West Ham, eu faria algo como um pagamento antecipado de parte, uma pequena parte. Paquetá se transfere para o Flamengo. E aí, depois do resultado do julgamento, caso venha algo de qualquer tipo que possibilite o Paquetá jogar pelo Flamengo, ou seja, um banimento local só na Inglaterra, ou Inglaterra e Europa, ou algo que não tenha banimento, seja uma multa, alguma coisa desse tipo, se qualquer uma das decisões possibilite o Paquetá jogar no Brasil, jogar jogos da Conmebol, e aí segue tudo normalmente. Caso não, se ele ficar banido de alguma forma e não possa jogar pelo Flamengo, trava-se o pagamento posterior dos valores adicionais. E aí cabe ao Flamengo chegar a esse acordo aí com o West Ham sobre esse seguro, né, que o Flamengo faria, mas é porque a expectativa é que esse julgamento só tenha o resultado em meados para fim de julho, que já é o fim da janela. Muito provavelmente podem aparecer outros times aí interessados também em fazer algum tipo de acordo, e o Flamengo tenta se antecipar para já trazer o Paquetá o mais rápido possível, porque a tendência é que o Gerson já saia logo depois do Mundial, e aí o Flamengo tenta essa reposição o mais rápido possível, colocando essas travas aí para evitar que gaste um dinheiro absurdo, traga o Paquetá e não possa utilizá-lo. Qualquer novidade que eu tenha sobre essa nova negociação, eu trago aqui para vocês. Lembrando que continua válido o acordo para o caso de o Paquetá ser suspenso só na Europa e Inglaterra. Então, eu acredito que essa possível proposta do Flamengo com condições para o West Ham envolva manutenção do acordo que já está feito. Ó, se sair esse resultado dentro dessa hipótese que a gente já bolou aqui, punição só na Inglaterra, só na Europa, mantemos o nosso acordo. Caso ele fique disponível para o mundo todo, aí pode subir aí uns 3, 5 milhões de euros. E caso ele seja banido totalmente, não possa jogar no Brasil, a gente ou desfaz o negócio ou deixa suspenso, e depois que ele puder voltar a jogar, a gente paga um valor menor, porque aí o Paquetá provavelmente vai estar mais velho. Então, tudo vai depender desses ajustes de contrato aí que o Flamengo pode tentar fazer com o West Ham, porque aí os dois lados ganham. O West Ham não ganharia nada, e aí o Flamengo vai dar uma certeza de que o West Ham vai ganhar alguma coisa mesmo antes da definição do julgamento do Paquetá. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade nesse sentido eu trago aqui para vocês, mas a informação de momento detalhada é essa e você só encontra aqui. Qualquer novidade eu trago aqui, mas não esquece de compartilhar com os amigos, com a família, dar o like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum novo vídeo, nenhum novo detalhe dessa e de todas as outras negociações do Mengão. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!
Música